E aí, meu amigo? Buenas, tô tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos lá para Beleza. mais uma live. O que os sentimentos como a raiva e tristeza nos ensinam. Até dei início agora a live aqui com a Júlia aqui do lado, que ela estava bem chateada porque uma unha dela quebrou um pouquinho e ela queria que eu cortasse agora. Mas eu não tenho como, filha. Dela, então deixa eu dar um oi na live. Eu, ok, vamos dar um oi na live. Aí ela deu um oi e já saiu. Quarentena, né, gente? Esse período com as crianças é um período desafiador, né? A gente acaba quebrando vários protocolos. Então, é isso. É a vida real como ela é. É isso que a gente está trazendo para as lives, né? A nossa vida real. Seu Clauber, grande amigo que trabalha com desenvolvimento paterno e humano, vai se apresentar e vamos dar início à nossa temática de hoje. É a adaptabilidade, né? Uma dos grandes talentos, digamos assim, que a gente vai ter que desenvolver, né? Soft skills, que tanto chamam. Mas isso aí é um prazerzaço estar aqui mais uma vez. Chegamos na metade das nossas lives, live 5 de 10. E eu sou o Cláudio Carvalho. Um grande avanço, né? Estamos na metade de For ver num todo, estamos 50% já evoluindo. E espero que todos tenham aproveitado e tenham feito as ações até o presente momento para a gente estar 50% melhor do que a gente entrou já, né? Ou 5% melhor, sendo 1% a cada dia, mas enfim, o interessante é sempre um dia melhor que o outro. E a gente falou sobre... Bom, deixa eu me apresentar, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano, e nessa caminhada aí identifiquei que na paternidade, na infância, lá muitas coisas, muitos obstáculos que a gente tem na vida adulta começam lá, e além disso, a gente pode trabalhar no desenvolvimento humano, nos desenvolvermos, mas trabalhar no desenvolvimento, ajudar a próxima geração. Então a gente está potencializando isso, né? Já vão crescer com essa base. Então o alcance é muito maior. Então a gente conversou já sobre paciência, a gente já conversou sobre a questão... Já vou começar o assunto. Tinha mais alguma coisa para falar? Não, tranquilo. É bom, eu gosto muito quando tu traz essa retrospectiva para a gente ir pensando junto ao longo do processo, né? Pode dar sequência. Então, vamos lá, a gente falou sobre paciência, a gente comentou algumas técnicas que a gente pode ter, pode fazer para ter mais paciência, seja aquela questão que nos comentamos de achar, quando percebe que está perdendo a paciência, pensar em 6 cidades com a letra do nome, para não ter aquele sequestro emocional, sequestro da amígdala, para não perder a cabeça, não perder a paciência, e acabar falando e fazendo coisas e vai se arrepender depois. A gente falou sobre a criação, sobre que a gente tem uma forte tendência por os nossos pais ser os nossos heróis, digamos assim. A gente tem uma forte tendência a seguir o comportamento deles. E falamos em perdoar os nossos pais em algumas coisas que a gente acha errado, algumas ações, comportamentos, perdoar, porque naqueles momentos eles deram com o maior amor do mundo, era o melhor que eles tinham dentro deles. Então, perdoar, a gente tira um peso muito grande em cima da gente e também consegue melhorar esse relacionamento que, como eu falei na live, na segunda live, que eu acho um absurdo um relacionamento entre pai e filho ser uma coisa distante, né? Para mim é um dos elos mais incríveis da vida, né? Alguém que te... Com a mãe também, né? O filho com a mãe são duas pessoas que te deram a vida e te ensinaram tudo que tu sabe, até boa parte da tua vida, né? Então, isso ajuda bastante, perdoar os nossos pais. A gente comentou em ser exemplo, e aí essa é uma frase que é um lema que eu uso, né? Seja exemplo, a gente está sendo copiado o tempo todo, então a gente não tem como os papéis que a gente exerce, né? A gente não consegue ser uma péssima pessoa no trabalho, ser uma boa pessoa em casa, os papéis eles têm que se equilibrar, então a gente sendo exemplo, a gente está sendo copiado o tempo todo. A gente falou ontem do não trate seu filho como você gostaria de ser tratado, a questão de perfil comportamental. As crianças são um livro aberto quando nascem até certo ponto, porque a gente vem com um tipo de comportamento, com um tipo de padrão de pensamento. A gente fala de uma forma muito mais eficaz, porque você está falando do jeito que ela gosta de ouvir.
E entendendo também que ela age com base no padrão de comportamento dela e não com base no nosso padrão de comportamento. Então a gente entender isso ajuda muito. E hoje a gente vai falar sobre o que os sentimentos como raiva e tristeza nos ensinam. E não só raiva e tristeza, a gente vai falar sobre os sentimentos como um todo. Como eu falei, eu sempre olho para cá porque eu tenho a gente comentou em perfil comportamental, eu tenho minhas anotações aqui que eu sigo sempre. Então, só abrindo um parênteses para quem não conseguiu acompanhar todas as lives, algumas lives, né? Hoje vai entrar mais um post. E aí, para ver todo o conteúdo na íntegra, é só participar do nosso grupo Telegram, que tem acesso tanto pelo meu perfil aqui no Instagram ou pelo Instagram do Clauber, tá bom? E se é simsopai.com.br/inscrição. Se quiser entrar direto também, se inscreve, faz parte desse grupo, que a gente, além da gente avisar das lives e ter as lives, a gente está organizando um conteúdo bem legal e exclusivo para essa galera que vai estar lá. Então, entrando mais no assunto da questão de sentimentos e como que a gente... E isso é muito que a gente começa no tocar alguns pilares da inteligência emocional. A gente falou já sobre autoconhecimento, que melhora a empatia, e a gente tem, segundo o Daniel Goleman, que já comentei algumas vezes aqui, que é um dos mestres da inteligência emocional, ele fala em alguns pilares, né? Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, a questão de autogestão, a gestão das emoções, e isso aumenta a empatia. Claro, a gente pode tocar em alguns outros pontos, mas basicamente são esses. Então, devido aos nossos ancestrais, a gente tem uma tendência muito grande e não está certo, não está errado naquela época, serviu de olhar para o negativo. Por quê? Porque a gente vivia num mundo muito diferente do que é hoje. A gente tinha que estar sempre preocupado naquele momento em não morrer sendo não uma presa, ser uma presa de um predador. Então, naquele momento, como era caça, como a gente vivia no meio do mato, existia essa tendência a gente estar sempre olhando para o negativo e sempre esperando alguma coisa dar errado, porque tinha que estar sempre se preocupando. Então, a gente tem uma forte tendência a olhar para o negativo. E aí a gente... E esse olhar é um ciclo da realidade, né? Para onde a gente olha, a gente acaba criando tudo isso. E a gente sentir esses sentimentos, nem sempre a gente vai acordar bem. Seria muito bom, né, se a gente pudesse, antes de acordar, hoje eu vou acordar entusiasmado, eu vou acordar, vamos para cima, acordar com energia. Não, nem sempre a gente acorda bem. Muitas vezes a gente acorda meio para baixo, a gente acorda cabisbaixo. E o que a gente pode fazer para isso? É a gente se conhecer, a gente entra no pilar do autoconhecimento. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou sentindo, hoje eu estou um pouco frustrado. Hoje eu estou um pouco frustrado. E o que isso vai nos ajudar? Sentimentos, eles derivam de necessidades. Todos nós temos necessidades, e quando a necessidade é atingida ou não é atingida, isso gera um sentimento. Dá um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho a necessidade de... eu tenho a necessidade de, quando eu apresentei um projeto no serviço, eu estou esperando que o pessoal goste muito, eu tenho a necessidade desse reconhecimento. Eu tenho a necessidade desse reconhecimento. E aí a gente gera uma expectativa em cima dessa... Claro, o sentimento pode vir de diversas maneiras, mas essa é uma delas. A gente gera uma expectativa em cima desse momento. Se o pessoal gostar, eu vou sair com um sentimento de reconhecimento, de realização, um sentimento bacana, vou sair para cima. Se o pessoal não gostar, a minha expectativa não foi atingida e eu posso sair para baixo. E por que a gente fala tudo isso? Porque os nossos filhos também são assim. Os nossos filhos, eles também são seres humanos e, claro, de uma forma um pouquinho diferente, mas existe esse mecanismo, ele é muito semelhante ao da gente. Só que a gente pode e a gente deve, uma das ações, né, é a gente começar a nos conhecer, é o autoconhecimento. A criança, ela tem muito mais dificuldade, ela sabe a necessidade que ela quer ser reconhecida, ela pode estar feliz, se tu disser que não, por diversos motivos, ela pode ficar frustrada. Eles sabem a necessidade que eles têm, mas eles não entendem o sentimento. Então, como a gente é exemplo para tudo, a gente se conhecendo e começando a nomear esses sentimentos de raiva, de tristeza, e passando isso para eles, a gente, por ser exemplo, eles começam a desenvolver essa parte. Tempos atrás,
eu falava, o meu filho de vez em quando ele vinha com, não sei de onde ele veio isso, se foi exemplo nosso, exemplo de algum filme, ele começou a dizer que estava, pai, tô triste, pai. Você, pai, que ruim, né? Como assim? Você tá triste, cara, tem um monte de coisa a fazer. Filho, não fica triste, vamos lá. E aí, estudando e se desenvolvendo, assim, não, faz parte, a gente tem que acolher esse sentimento. Porque se a gente, como a gente é exemplo, se eu chegar pro meu filho e disser, não, filho, não fica triste, vamos pra frente. Ele, naquele momento, pode passar. Meu pai não quer que eu fique triste, tá, vamos embora, vamos fazer outra coisa. Só que ele vai sentir, na vida toda, esse sentimento, ele vai sentir. E a criança vai, como a gente comentou ontem, ela vai estar guiando, que é certo, que é errado, que é certo, que é errado. Todas as situações, ela vai estar guiando. Carimbo certo, carimbo errado. Se chegou e ela te disse, eu tô triste... Aquilo que a gente ia falando durante um tempo, sobre as gerações, né? Porque a nossa geração foi uma geração que foi ensinada que, por exemplo, homens não choram. O homem não pode ficar triste, o homem não chora. Aí o homem não chora, pum, tá guiou com errado. Vai acontecer muitas vezes de sentir vontade de chorar, seja por alegria, seja por tristeza, e aí chegou aquele momento, o cérebro faz uma varredura, né? Vai acontecer, eu tô ficando triste, pum, varredura, não, isso é errado, eu não posso ficar triste. E aí aquele sentimento, ou não colocou para fora, ou colocou de uma maneira, mas foi prejudicial, porque ele virou algo estranho, ele não sabe mais ou menos o que é, ele só sabe que é errado, porque quando ele experimentou, ele teve a possibilidade de experimentar, o pai ou a mãe diz, isso é errado, então ele não experimentou. Então ele começava a dizer, filho, pai, eu tô triste. Não fica. E aí comecei a desenvolver, como eu estava falando, assim, filho, faz parte a gente ficar triste em algum momento. Eu falava para ele, quando fazia, a Amanda comentando, eu falava para ele, quando fazia algo errado, para ele sentir, perdão, o que a Amanda falou, eu falava para ele, quando fazia algo errado, para ele sentir que fez algo errado. São exemplos, né? Fez algo errado, tu demonstrar o que é isso. Então meu filho dizia, pai, eu tô triste. E eu comecei a acolher. Só que por que tu tá triste? Eu tô triste porque aconteceu isso. E aí, acolheu, a criança se sentiu acolhida, como a gente falou. Em algumas lives, o pai e a mãe, eles são o comandante do navio ali. Se eles perderem o controle, a criança está sempre esperando que eles estejam no controle. Então, filho, eu entendi que tu está triste, faz parte. Bom, tu acalmou a criança, tu acolheu. O meu pai me entende. Então, aqui é um porto seguro onde meu pai ou minha mãe, né, os meus pais entendem. Aqui é um porto seguro onde eu posso estar mais aberto e explicar as coisas que aconteceram. Mas o que aconteceu, filho? Tu tá triste, mas o que aconteceu? Eu tô triste porque eu queria jogar no joguinho. Ele gosta muito de jogar, seja no videogame que a gente joga, de carrinho. Gosta muito de estar sempre muito ativo. Eu queria jogar no joguinho. O pai também adora jogar o joguinho e queria muito jogar nosso joguinho. Mas agora é hora da gente jantar. Então, a gente janta, a gente para o joguinho, a gente janta e depois a gente continua jogando. Pode ser? Pode ser, pai. O Claro até botou, vou ter que atender meu bebê aqui, que está com raiva agora jogando os brinquedos. Acolher, né? Acolher, claro, então vai lá e acolhe. Acolhe porque isso é um sentimento que veio de alguma necessidade. Ele queria estar fazendo alguma coisa que ele não pode fazer nesse momento, porque disseram que não, porque ele não pode mesmo, e isso gerou um sentimento de raiva, e aí a criança não entende isso e não consegue parar num ponto, né? Então é justamente isso, é acolher para entender o que aconteceu, o que está acontecendo, filho. E começar a nomear, né? O que tu está sentindo, filho? O que aconteceu? Por que tu está jogando brinquedo? Eu tô jogando porque mas o que tu está sentindo nesse momento? Sentindo raiva. Faz parte a gente sentir raiva em algum momento. A Amanda colocou no Chaves que eu dou ver seguido. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, vão falando que a gente vai durante a conversa falando. A questão a gente comentou o sentimento, por exemplo, da mãe que atravessou, acho que foi nos Estados Unidos, que atravessou uma parede para pegar a criança que estava num incêndio, para pegar o filho. Se fosse em qualquer outro sentimento, talvez ela não conseguisse, ela não tivesse essa força. Então, os sentimentos, eles têm um lado bom, eles têm um lado positivo. E a gente só consegue, a gente entra nos outros pilares que é do desenvolvimento humano, que é clareza. A gente precisa ter clareza que eles não são ruins, eles são sentimentos. Precisa começar a nomear. Eu estou sentindo raiva, nesse momento eu estou sentindo raiva. E se naquele momento aquela raiva não vai te ajudar, se ela numa discussão familiar, alguma coisa assim, não vai te ajudar, é entender o que aconteceu para eu começar
começar a sentir essa raiva? Em que momento que eu comecei a perder o controle, que o batimento começou a acelerar? O que aconteceu? E aí tu sai, e aí são duas coisas muito, muito interessantes nesse momento, que é, tu começa a nomear esse sentimento, e como a gente falou nos 10 segundos, ou nos 6 segundos lá do sequestro emocional, tu saiu daquela situação e tu está pensando atrás, o que será que aconteceu? Então, pode ser que tu consiga fazer as duas coisas, nomear, e quando tu está nomeando, esperar o tempo da amígdala. A amígdala não sequestrou o teu córtex e tu não estourou. Tu começa a pensar racionalmente. Por que está acontecendo isso? E isso em relacionamentos, a questão dos sentimentos, uma das coisas que seja com o filho, uma raiva que está tomando conta de ti, quanto com a esposa, com qualquer pessoa, é pensar em jogo. O cara fez uma analogia incrível, que é o jogo de tênis e o jogo de frescobol. Que o jogo de tênis tem duas pessoas batendo numa bolinha, e um tentando ganhar do outro, um tentando derrubar o outro. E aquilo ali é muito desgastante. E ele fez a comparação com o frescobol. E no frescobol tu tá aqui, são duas pessoas jogando, mas o grande objetivo é tu ajudar o teu parceiro a não deixar a bolinha cair. Então, quando chegar em um momento, numa discussão, que seja com teu filho, seja com a tua esposa, estamos jogando um jogo de frescobol, onde tá querendo ir pelo mesmo caminho. Eu tô querendo te entender, tu está querendo me entender. Eu tô querendo passar a minha informação e tu está querendo passar a tua informação. Então a gente não é inimigo aqui, a gente está jogando frescobol e vamos tentar achar uma forma melhor. Não é uma guerra, é um processo de troca, Exato. de real aplicabilidade do que a gente falou ontem sobre empatia. Exato. Não é só se colocar no lugar do próximo, mas é entender a peculiaridade do próximo. Né? Que a gente vem falando, nem todo mundo é igual, a gente tem que desmistificar isso. Ah, não, somos todos iguais. Não, gente, não somos iguais. E cada ser individual merece ser tratado da forma que gostaria. Eu sou um ser, eu tenho as minhas formas de lidar com o sentimento, e é por isso que a gente está se desenvolvendo. O Clauber tem a dele, e para isso serve a empatia, para saber se colocar e entender a individualidade. E não colocar tudo no mesmo saco e vamos fazer do mesmo jeito. Exato, não querer a gente ter a flexibilidade e adaptabilidade, como a gente comentou, uma das soft skills aí mais pedidas no mercado, que a gente conseguir se colocar literalmente no lugar do outro, né? A gente vê uma situação e não está julgando os nossos olhos julgando a situação com os nossos olhos, é realmente se colocar no lugar dos outros. A questão dessa raiva, a criança não sabe nesse momento o que está sentindo, uma ansiedade, uma frustração, mas tu te colocar naquele ponto, assim como o Clayton comentou agora há pouco, que ele teve que sair. Sim, eu estava brincando com ele e parei para entrar na live. E a gente comentou que os sentimentos vêm de necessidade. O filho do Clayton, por exemplo, nesse momento ele queria atenção. Ele queria atenção, e aí o Clayton teve escolhas, né? E saiu para se desenvolver. Para a criança não importa, é isso e eu agora. Exato, para estar contribuindo com a gente, ele se dispôs para estar aqui nesse momento com a gente, e obviamente que a gente não consegue manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Está pensando aqui, o teu filho ficou naquele momento ali. E a criança, ela sentiu a necessidade era atenção. E aí, como ela não sabe trabalhar com isso, ela não teve atenção. E o que é? Aí eu vou agir de uma forma para conseguir essa atenção. E aí tu começa... Tá bem? Tá bem, tá bom, filho. E aí a criança começa com a raiva a fazer alguma coisa para chamar atenção. Então começou a jogar os brinquedos, claro, tu vai parar e vai lá. A criança conseguiu a atenção que ela queria. Já aconteceu com vocês ficarem irritados com algo errado que o filho fez, e o filho ficar com raiva porque o pai tá com raiva. E aí, guria, como é que estamos? Ela estava muito quieta, gente. Daí é o oposto daí. Como ela já está com 5 anos, o quieto me preocupa. Não, aqui também, aqui já me preocupa. Cadê? Onde está o Eduardo? Não, tá muito silêncio, vamos ver. E aí o Clayton comentou ali... O Clayton botou uma pergunta bem legal, né? Já aconteceu com vocês algo errado que o filho fez e o filho... A criança fez alguma coisa, algum gatilho que nos tirou do sério, e aí começou a briga, e aí a gente entra
a gente pode entrar no sequestro emocional, a amígdala tomou conta, que a gente não tem ideia, mas a gente acabou pegando um gatilho do nosso filho, que fez o nosso filho ficar indignado, ele fica brabo. E aí tem duas pessoas que um tá brabo com o outro e, bom, e aí bagunçou, né? Aí bagunçou porque a gente não conseguiu parar e entender o que a gente estava sentindo. Ó, Ana. Olá, rapaz. Bom, Ana. Um abraço pra Ana da Work Mami. Um abraço pra nossa amiga aí. Hoje, na verdade, eu até passei por uma... Eu gosto muito de exemplificar o meu dia a dia, né? Por isso que quando tem as lives, assim, eu gosto de analisar muito bem o que está acontecendo no meu dia para saber se eu consigo... O que eu estou aprendendo hoje, eu vou aplicar amanhã e já vou aplicar hoje. E aí, hoje eu tive uma situação que eu estava no computador resolvendo algumas coisas e eu estou na casa da minha irmã aqui, ajudando ela, porque ela está no hospital, enfim, uma outra questão. E aí chegou a Júlia reclamando que ela e o primo estavam brigando, e o primo, na verdade, colocou uma situação que ela tinha batido nele, né? E eu fiquei muito bravo, porque eu não gosto de agressão nem de grito, são duas coisas que eu não gosto. Foi uma coisa que meio que, eu disse, por que tu tá batendo nele? Eu fiquei muito bravo. E na hora eu vi que ela ficou mais braba ainda comigo porque eu estava bravo. Claro, exemplo, né? O fato de eu não estar defendendo ela, né? Eu estar questionando ele. Mas ela ficou muito brava comigo porque eu estava bravo com ela. Do tipo, por que tu tá bravo comigo? Eu não tô te entendendo. Daí eu tive que, não, peraí. Eu preciso explicar pra ela que ela não pode bater no primo. E o primo que não pode bater nela. Só que agora eu estou com muita raiva, não vou conseguir. Então eu pedi pra ela, vai brincar, daqui a pouco a gente conversa. Daí quando eu tava mais calmo, chamei ela, a gente conversou um pouquinho, ela entendeu do porquê não pode bater no primo. Por mais que ela fique com raiva, ela não pode agredir ninguém. E aí eu ainda consegui... Com a neurociência, né, a questão dos hormônios, né, os neurohormônios, naquele momento provavelmente tu estava com o teu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, extremamente alto. E o que a gente fala? A gente tem que sair dessa situação. A gente tem que sair da situação porque, e isso é clareza, né? Pô, se eu falar nesse momento, eu vou acabar falando bobagem, a gente vai acabar brigando, e isso não vai levar para um lugar bom. Filha, me dá um tempo aí que eu preciso nem, sei lá, vou tomar uma água, eu vou sair, vou fazer qualquer coisa. Isso com os nossos filhos e Tem também... uma didática de ensinamento nada, eu vou zero, né? Ensinamento zero. Eu vou brigar com ela e ela não vai entender nada. Ela não vai... Meu pai só brigou comigo. Só isso. Exato, a gente comenta, agora felizmente a gente já não, aqui em casa a gente não precisa mais fazer isso, mas entre eu e a Amanda, a gente comentava de o que a gente está ensinando para eles com isso. O que a gente está ensinando? Tu tá brigando? Tu tá botando de castigo? Mas vamos dar um passo atrás. O que a gente está ensinando nesse momento? E isso acontece normalmente com quem está de fora, né? Quem está de fora, tu consegue ver, tu está muito mais calmo. Se a Amanda voltava, o que tu está ensinando com isso? Felizmente, como a gente falou, isso é uma habilidade, toda habilidade é treinável. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, felizmente, a gente não precisa mais disso. Mas é o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Tu, por exemplo, aconteceu tudo isso, tu ia brigar com ela. Que ensinamento tu está passando? Não está passando ensinamento nenhum. E comentando isso, eu estava lendo hoje um livro, um pedacinho do livro, que era exatamente isso. O personagem do livro tinha 2 filhos, e uma delas, que era mais velha, passou o dia todo batendo boca, confiar porque o fulano tá me olhando, lá, o fulaninho tá me olhando, tá me incomodando, não sei o quê. E o pai percebendo que era um bate-boca completamente sem sentido. E deixou passar, a criança foi se acalmando, e na hora de dormir, ele foi lá conversar com ela, na hora de dormir não, um pouquinho antes do almoço, da janta, foi lá, conversou com ela, e aí deu a atenção que ela estava pedindo, que era a necessidade que ela tinha. Porque chegou uma criança menor, um filho menor em casa, que normalmente exige um pouquinho mais de atenção, e provavelmente ela se sentiu de lado. E aí ele foi lá, eles tinham um pijama, eles foram botar o pijama, não coube, e aí ele foi lá e cortou os pés para o pijama entrar nela, e aí demonstrou aquele carinho para ela. E aí aconteceu aquilo ali, ela já saiu para a janta, já saiu outra pessoa, outra criança. Então, justamente as crianças não sabem nomear os sentimentos que estão derivando daquela necessidade. Eles sabem que eles têm a necessidade. Ela está tendo a necessidade de atenção. Só que o sentimento que ela está tendo, porque ela não está sendo atendida, ela não sabe nomear. E naquele momento foi irritação e tudo mais. Então, ter essa calma... Na verdade, se a gente não aprender a nomear esses sentimentos,
E as situações que ocasionam isso, a gente também não vai conseguir, obviamente, ajudar as crianças a entenderem, né? Exemplo, por isso que a gente tem que se desenvolver. A gente falou várias vezes no avião, por exemplo, começou uma turbulência, tu não pega a máscara de oxigênio e bota no outro. Tu faz o quê? Tu pega a máscara de oxigênio e bota em ti. Tu só vai conseguir ajudar o teu filho, ajudar as pessoas à tua volta se tu estiver bem, se tu estiver com a máscara de oxigênio. Então tu não bota em outra pessoa, tu bota em ti. Assim que tu estiver bem, conseguir te levantar, conseguir fazer alguma coisa, aí sim tu vai ajudar o próximo. Então isso tem... A gente precisa se desenvolver para conseguir desenvolver as outras pessoas, né? Por isso que até hoje a atenção aqui em casa tá necessidade do Dudu, desde que o bebê nasceu. Até hoje a atenção aqui em casa é necessidade do Dudu. Não entendi, mano. No caso, ela está colocando que vocês dão mais atenção pro grande do que pro pequeno, porque o pequeno, na verdade, é algo automático, né? Ah, sim, entendi. Isso aí. A Júlia, entende? E aí, o que eu vejo muito, por exemplo, minha irmã tem 3 pequenos, né, de idades diferentes. Mas a gente tem uma tendência a achar que a atenção é sempre pro mais novo. E os outros, não, eles vão entender, deixa eles. E na verdade, acho que a Amanda colocou foi isso, na verdade, né? O bebê que é pequeno. Exato, é a questão de... E isso a gente estudou e trabalhou bastante, a gente vem se desenvolvendo há muito tempo e muito mais. Isso, inclusive, quem chega aqui pedindo para trabalhar desse tudo. Exato. A gente veio se desenvolvendo e foi aprendendo com isso. Então, uma das coisas que a gente fez quando o Bernardo não tinha nascido ainda era a questão como é que a gente vai fazer para ele não sentir que está chegando uma outra criança dentro de casa que vai ter toda a atenção. Então, a gente foi estudando, se desenvolvendo e trazendo algumas técnicas, desde quando ele nasceu, tem um pessoal que dá, vamos dar um presente para o mano que nasceu. E a gente fez assim, só que com um plus, digamos assim. A gente fez o filho que nasceu, o mais novo, o Bernardo, dar um presente para ele. Então, olha, esse presente a gente comprou, guardou. Filho, esse aqui é o presente que o Bernardo te trouxe. Esse é o presente que tu trouxe para ele. Assim que ele souber brincar, vocês podem brincar. Tá aqui os carrinhos, tá aqui os brinquedos. E como a gente falou, a gente é exemplo o tempo todo. A gente tem que, primeiro, nos evoluirmos, nos desenvolvermos. O que eu estou sentindo nesse momento? E isso ajuda muito a questão do... Comentei já algumas vezes e falo seguido. Quem me acompanha, quem me conhece, fala sobre a gratidão. Eu faço exercício da gratidão todas as noites, um diário da gratidão. Comecei com caderno, não me adaptei, agora faço via aplicativo. No diário da gratidão, eu coloco além da gratidão do dia, que eu sou grato no dia de hoje, os pontos de melhora. E eu chego na questão de sentimentos. Felizmente, sentimento melhora em emoções. Há algum tempo atrás eu eu preciso ter mais paciência. Na hora da janta eu perdi um pouco a paciência e isso não foi legal, eu não tive nenhum ensinamento do meu filho. Tá lá um ponto de melhora. E que é clareza. Eu estou nomeando meu sentimento, eu estou vendo em mim o que aconteceu, eu vi que não foi legal. É a gente olhar a vida de fora, né? E eu vi que não foi legal, eu tenho que melhorar nesse ponto. Então, o diário da gratidão, a gente colocar isso no papel, é um reflexo muito grande, né? Nos ajuda muito, porque a gente começa a ter clareza onde a gente precisa desenvolver para conseguir chegar nos nossos filhos e ajudar eles a se desenvolverem também. Porque à medida que a gente vai vendo sobre a gratidão, é o que a gente falou nas outras lives, né, que tu explicou, é que tu faz a gratidão e automaticamente surge um pequeno relatório ali do que é necessário mudar ao longo do dia, né, e alguma mensagem para os filhos depois. Se a gente não entender a mensagem para nós, se a mensagem não é clara que eu tenho que mudar a questão de ter mais paciência, ouvir mais, né, gerar, porque quando eu não tenho paciência, eu não consigo ouvir, obviamente isso me deixa estressado, o estresse me leva a sentimentos como a raiva. Se eu não começo a entender exatamente o caminho, né, que me faz chegar até a explosão, o caminho que me faz chegar a determinada situação, dificilmente eu vou conseguir levar esse ensinamento para meus filhos. Então acho que o Diário da Gratidão é legal porque ele traz um pequeno relatório das transformações. Além de mostrar que a gente está sempre no crescente, a nossa vida não é terrível, nós não somos terríveis.
Exato, exato. E a gente mapeando esse caminho, a gente começa a ter muito mais clareza e começa a questão, a gente comentou sobre os níveis de inteligência emocional, né? Não existe, não existe, não, existe níveis, mas, por exemplo, eu sou inteligente emocional, mas eu acho que eu sou, mas eu perdi um pouco o controle. E aí quão fundo tu foi nessa perda de controle? Quando tu perdeu o controle, tu começou a gritar com teu filho, naquele momento, não, peraí, eu tô perdendo a paciência, eu tô perdendo o controle, não, vamos voltar, vamos respirar, vamos voltar. Esse é um nível prático. Chegou naquele ponto e tu parou e tu conseguiu voltar. Ou tu desce muito. Tu vai, tu grita, 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 até chegar a um ponto de ninguém mais se entender, dar uma bagunça, uma gritaria. E aí depois tu percebe, pá, caraca, não podia ter falado. Puxa vida, e agora? Bom, aí tu tem um trabalho muito maior para conseguir retomar. Então, tu colocando na questão da gratidão e esses sentimentos, a gente começa a mapear, né? Digamos que a gente perdeu o controle e começou a sentir uma raiva absurda. Para chegar nessa raiva não foi de uma hora para outra. Vem alguns degraus, perdão, que a gente vai descendo. A gente vai descendo, a gente vai descendo, a gente vai descendo, a gente vai descendo, a gente vai descendo. Se a gente começa a nomear todos eles, quando a gente pisou num degrau, a gente sabe que está vindo outro. O cérebro, como a gente comentou, ele vai cascateando um conjunto de ações. Quando eu escuto, sei lá, o meu filho gritar, isso gerou um sentimento, que logo depois desse sentimento acontece uma coisa que é automática. E aí o meu cérebro nem pensa e eu vou indo. Então quando tu começa a nomear onde que tu está descendo, fica muito mais fácil. Ó, não, parou porque o grande segredo é que a gente começa a passar isso para os nossos filhos, né? Eles começam a ver que é uma coisa normal. Dentro desse processo também tem essa questão quando tu acaba regredindo um pouco dentro do processo, né? Isso é uma coisa que eu tenho há muitos anos, desde que eu comecei a estudar sobre paternidade também, estudar sobre desenvolvimento, mas não tanto quanto deveria, talvez, né? Naquilo que eu acredito. O ideal também é não colocar um peso, né? Eu não consegui fazer como eu gostaria, eu acabei gritando um pouco, isso não pode gerar uma culpa também, né? Não pode vir um peso a ponto de eu me sentir o pior pai do universo. A questão de errar faz parte da vida, desde que a gente aprenda com os erros. Se a gente errar uma vez, errar duas, errar três e não aprender, bom, o erro não está servindo para nada. Agora, se tu fez uma coisa errada e aprendeu, beleza, qual é o aprendizado desse erro? O aprendizado desse erro é que eu preciso não gritar em tal momento. Beleza, vamos seguir, erramos, tá aqui o aprendizado, quando tiver acontecendo isso aqui... Vai pegar um chicote e se martirizar. Aí não adianta, né? Tem que evoluir. E uma dica que eu estava vendo até nesse livro é a escutativa, né? A gente precisa ter uma escutativa, tanto com todo mundo, com os nossos filhos, com relacionamentos, para identificar coisas que não estão sendo faladas. Precisa identificar coisas que não estão sendo faladas também, e principalmente nas crianças, né? A criança, muitas vezes, ela não sabe identificar o que ela está sentindo, então a gente precisa saber. E precisa entender. E aí, nesse mesmo livro que eu estava lendo, o rapaz lá que cortou os pijamas, o pé do pijama, ele comentou que a filha dele pegou uma boneca e aí começou a falar com a boneca, ela começou a passar o que ela estava sentindo para a boneca. Ela estava brincando e aí ela pegou a boneca e começou assim, né, acho que era Barbie, a gente fica muito chateada quando o fulano grita com a gente, né? E aí o pai estava com escutativo assim, não, peraí, como assim? Muito e aí bom. entrou na história. Barbie fica chateada quando? Fica chateada quando o fulano... E aí ele foi indo e identificou que quem estava gritando no personagem era ele. E a menina ficava chateada quando o pai dela gritava. Então ele foi indo dentro da história dela. Não, então o fulano não vai mais gritar. O fulano vai ter um pouquinho mais de controle, algo do tipo. Então é ter a escutativa, né? Entender os nossos filhos. Ver o que está acontecendo como um todo, né? Escutar o que não está sendo falado. A expressão corporal, tudo mais. Então isso é importante, né? A gente desenvolver esse lado também. E essa escutativa a gente só consegue... Os psicólogos usam muito sobre os desenhos e brincadeiras, né? Que é uma forma muito, muito forte das crianças se comunicarem e expressarem o que elas estão sentindo. Exato. Sem elas entender qual é o real gatilho. O sentimento real, né? Exato. Quer dizer... Me perdi.
Perdi não, daqui a pouco eu lembro. Mas é isso, né? A gente precisa ter essa clareza para conseguir identificar muitas coisas. A escuta ativa é a escuta, ela não é fácil de fazer, porque a gente tem que tirar o nosso lado, por exemplo. Não ver com os nossos... O mapa não é território, né? A gente não vê com as nossas lentes. É ver com os olhos da criança. É escutar. É diferente de observar e interpretar. A gente está interpretando o que está acontecendo. Que uma criança consiga enxergar na vitrine todos os produtos, né? Tudo aquilo que ele gostaria de vender. Porque na mente dele, uma criança triste, frustrada, que não consegue enxergar a vitrine, obviamente não vai gerar compra. Então, ele é um cara que entendia muito sobre os sentimentos das crianças, ele estudava muito sobre o universo infantil. Ele foi um cara super inteligente, assim, nesse contexto. E aí ele foi muito na necessidade da criança, né? Ele foi para startar uma necessidade, para gerar um sentimento, e aí começa a mexer internamente na criança, né? É importante. Mas a gente falou sobre bastante coisa, a gente tem algumas ações, né? O que eu tinha separado aqui? Exatamente. Como a gente comentou muito, a gente só precisa, como a gente fala todos os finais de live, a gente precisa agir. A gente só consegue evoluir se a gente agir. Se a gente ficar só lendo e não fazer o que a gente está aprendendo, não serviu para nada, né? Assim como errar, se a gente errar e não aprender, não serviu para nada. O que a gente precisa fazer? Eu acho que, para mim, uma das coisas mais incríveis é o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão é uma das coisas, quando tu começa a fazer, é incrível. Tu começa a dar valor nas pequenas coisas que tu tem e os pontos de melhora. Dentro da gratidão, os pontos de melhora. E é fazer literalmente um diário que a gente, as meninas fazem. Começa a ver quando tu acordou de tal maneira, aconteceu isso, que chegou até tal ponto. Assim, não, eu acordei muito bem, aconteceu isso. A gente começa a nomear esses sentimentos, essas necessidades. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente, a gente começa a ser mais otimista. O Jorge Paulo Lerman, o cara do Burger King lá, comentou que eu nunca vi um empreendedor de sucesso ser pessimista. E aí muito mais de clareza, né? Não consegue ser ciclo da realidade. Tu não consegue ser bom se tu estiver focando no ruim. E aí tu só vai conseguir ver se tu tá focando no ruim quando tu tiver clareza, né? Quando tu tiver todo esse mapeamento. Aqui em casa, quando o Vicente fala que está... Acho que é a tua irmã, né? Isso. Quando o Vicente fala que está chateado, quer dizer que está com raiva. Ele já consegue verbalizar isso e a partir daí conseguimos trabalhar com esse sentimento. Exatamente. Isso é a prática, né? Provavelmente isso não está de uma hora para outra. Isso é um trabalho, né? Meu filho também, se foi da gente, se foi alguma coisa que ele viu, se foi alguma coisa que a gente conversou, mas começa a nomear esse sentimento. E nomear esse sentimento é incrível, porque aí fica muito mais fácil de entender o que está passando na criança, né? E ela sabe a necessidade. Na verdade, dá até um certo medo às vezes, né? Por exemplo, para mim, a primeira vez que a Julia falou, nossa, eu tô triste, eu fiquei meio preocupado, assim, porque a gente imagina inúmeras situações, né? A gente imagina sempre o pior, a gente não acha que pode ser algo simples porque ela está aprendendo a nomear, a gente tem que auxiliar nisso. Mas a gente via muitas vezes o filme O Bom Dinossauro. E O Bom Dinossauro é uma história tem um livro ali. De um menino que perde o pai e tal. E aí, uma vez ela chorou no filme e eu fiquei, por que tu tá chorando? Só que na verdade, poxa, ela estava triste, é uma história que para ela é algo comovente, ela nunca gostaria de perder o pai. Dali que acho que foi ano passado que a gente começou a assistir esse filme. Então, do ano passado para cá que eu comecei a perceber de uma forma mais gritante assim a nomeação dos sentimentos e o quanto isso realmente impactava nela no sentido de ver um filme. E então eu acho que traz até um pouco de medo para alguns pais assim. Não, mas porque a gente pensa, que nem tu falou, né? Antes a gente pensava no pior. No desenvolvimento a gente está tentando buscar o entendimento do porquê o sentimento. Mas senão a gente pensa só no pior. Só nas coisas ruins. Não, pai, botou Bom Dinossauro, sucesso aqui. E a questão de medo, quando a criança começou a nomear o sentimento, não seria ideia de medo, seria ideia de
de estar feliz, porque a gente chegou num passo que ele passou da necessidade, ele entendeu a necessidade e chegou no sentimento, ele sabe nomear esse sentimento. É um passo muito grande, né? Agora fica muito mais fácil trabalhar daqui para frente. Antes do triste do Dudu, a gente ficava chocado. Depois começamos a entender os sinais dele, começamos a fazer, entender e ajudar com isso. Exatamente quando ele disse a primeira vez que ele disse, pai, eu tô triste, pô, eu e minha mãe. E aí... Que péssimo pai que nós somos. Exato, que absurdo que aconteceu, que tá triste. Uma criança dessa idade ele tá triste. Mas, pô, justamente ele tá conseguindo nomear isso. Cara, por que tu tá triste? O que aconteceu? Que necessidade, não vai falar com essas palavras, que necessidade que tu não foi preenchida pra tu estar triste. O que aconteceu? Ah, eu queria jogar meu joguinho, eu queria brincar de carrinho, agora tem que jantar. Já tá. Então vamos lá, vamos acolher esse sentimento. Filho, eu também queria passar o dia brincando de carrinho contigo. Mas não dá, a gente não pode agora. Vamos fazer tal e tal coisa. E aí a gente fala sobre... a gente falou já um pouco sobre o cérebro emocional, o cérebro racional da criança, que eles não têm desenvolvido a razão. Então, quando tu acolhe esse sentimento, tu acalmou o emocional dele, que é o que fala mais alto. Tu acalmou o emocional, e aí tu começa a ajudar ele também a desenvolver o cérebro racional, a trazer isso para a razão, que é um sentimento. Tudo mais. Então, é realmente bem importante isso. Dói demais ouvir isso, tá doido? É uma dor que ela, digamos, é uma dor boa, porque ele pulou uma etapa. Ele saiu da necessidade de estar entendendo os sentimentos dele. Então é muito importante. Sim, isso. E a gente percebe como o tempo corre, assim, né? Eles crescem muito rápido. Tipo, exato. Ontem era 100% dependente. Hoje, na verdade, nós estamos juntos, agora crescendo, entendendo cada etapa, porque toda a etapa que a gente vai passando da paternidade e a etapa que a criança vai crescendo é um desafio novo para nós, né? Ontem até, antes de encerrar, eu conversando com a algumas frases que tu usa assim, né? Daí eu perguntei pra ela, quantas ele tem? Daí ela, 5, né? Eu disse, e tu? Eu tenho 25. Eu disse, quantas vezes ele teve 5? Uma. Agora eu acho. E aí sim, exato. Quantas vezes tu já teve 5? Ah, eu já tive, faz muito tempo. Eu disse, então tu lembra, tu sabe um pouco desse processo, tu já passou por isso. Agora é tua obrigação ajudar ele. E ela ficou chocada quando eu disse, tu precisa ajudar ele, porque é uma realidade que a gente não tem muito ainda, né? Dessa questão exato. De o papel do pai e da mãe realmente é auxiliar nesse crescimento. Como os nossos, talvez de formas diferentes, com técnicas, lembrando que a gente hoje tem a era da informação na palma da mão, então a gente tem tudo a nosso favor. Então existe hoje uma forma um pouquinho diferente, não melhor ou pior, mas uma forma diferente de educar os filhos. E aí até dentro da minha família hoje eu estou tentando trazer isso, né? Que bom. Galera. A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando e a gente vai se desenvolvendo. A gente está vendo, a gente vê a tua experiência, o professor, o Clayton, a Amanda, a Caia, todo mundo conversando e passando as suas partes, né? Passando a sua experiência. Exato. E ali o Amanda comentou, a raiva normalmente vem em sintoma de birra. Exatamente, a criança não sabe e ela começa a fazer birra. E foi justamente o que aconteceu com o filho do Clayton agora. Ele começou a fazer birra e jogar as coisas, por quê? Porque ele estava sentindo uma raiva, uma frustração. Por quê? Porque a necessidade de atenção naquele momento pode ser que não tenha sido preenchida. E é a forma da criança se expressar. Pedir, tá pedindo ajuda, né? Eu quero atenção, só que ela não sabe falar isso, né? Eu tô frustrado porque eu quero atenção, não sabe. Então começa a jogar alguma coisa e aí o nosso papel, como pessoas mais desenvolvidas, como pais, como cuidadores, quer que seja, a gente ajudar. Filho, vamos lá, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Acolhe a criança e aí tu começa a acalma o emocional dela e começa a trazer um pouquinho para a razão. Muito legal. Certo? Então o resultado é não ter medo dos sentimentos, galera. Exato. Do tchau de início, já que daí a gente, senão eu vou falando. E a dica, tá virado também, ó, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele... ontem eu estava falando sobre esse livro. Muito bom esse livro. É muito bom porque ele traz justamente pro agora, né, pro momento presente. Assim como tu trouxe
para o momento presente, que era quando tu estava com raiva que não ia dar certo. Ele traz algumas técnicas e muita coisa para trazer o momento presente. Nesse momento que eu estou sentindo raiva, então se eu estou sentindo raiva, não vai adiantar eu discutir. Vamos se acalmar, vamos organizar as ideias, e aí sim. Aí depois, então, o poder do agora. Tudo que a gente pode fazer é agora. O passado já foi e o futuro não chegou ainda. Então é o poder do agora. Agora é a hora de evoluir. É verdade. Agora, que a gente dificilmente consegue viver, né? O agora. Exato. A Amanda falou, a melhor frase para eles é eu te entendo. E realmente, o eu te entendo é... Façam um teste. Uma das ações que a gente falou sobre nomear, seu filho, o Clayton, teu filho começou a brigar, porque diz para ele, eu te entendo, filho. Senta com ele, eu te entendo, filho. Isso, cara, quando eu comecei, eu espero que aconteça com todo mundo, mas quando eu falei pro meu filho, cara, parece que ele, ele parou o que estava fazendo. Cara, o meu pai me entende. Ele está me entendendo. E o cara que está no controle, o pai e a mãe que estão no controle, eles estão me entendendo. Cara, é um porto seguro onde eu posso falar tudo que eu preciso. Então, isso ajuda bastante. Muito bem lembrado, Amanda. É verdade, essa frase é muito boa. Tem mais alguma coisa? Não, só ia falar sobre o nosso... Temática de amanhã. O nosso Telegram, o pessoal se inscrever, que a gente avisa sobre as lives, está organizando bastante conteúdo para passar para esse grupo, trocar bastante experiência um pouquinho mais próximo. E amanhã a live número 6 é até que ponto eu, pai, faço escolhas pelos meus filhos. Então, que tipo de escolha que a gente está fazendo, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Boa. Quem quiser, até o Clayton falou que ele bateu a cabeça lá. Então, melhoras aí, né? Espero que esteja tudo bem aí na casa do pai. Tá pedindo atenção, no não caso. Esqueçam. Tá pedindo atenção, isso acontece, né? Acessem lá o site simsopai.com.br/inscrição para fazer parte do nosso grupo de Telegram, ter exclusividade nos assuntos lá, nos debates que a gente vai trazer, nos conteúdos. Quem quiser ter uma pitadinha do que tem no grupo, é só acessar o simsopai.com. Conteúdo bem mais enxuto, e nas lives